E aí, pessoal, voltamos aqui e agora nós vamos trabalhar um assunto muito importante, o começo, na verdade, desse assunto chamado banco de dados. O banco de dados ele já vem caindo em alguns concursos, mesmo fora da área de tecnologia. Então, aqui você não precisa ficar falando de cientista, não precisa ficar falando de autores de livros, porque dificilmente nessa área, que não é tecnologia, eles vão usar essa parte, ok? Então, esse banco de dados, esse módulo de banco de dados que nós vamos ver aqui, ele é um módulo bem detalhado, bem bacana, que eu constituí para vocês, mas ele é um módulo bem objetivo, focado realmente nas questões de prova, ok? Direcionado para as questões que costumam cair nas provas de concurso público. Então, aqui, novamente, nós temos o nosso Face, para que você possa tirar as suas dúvidas comigo, me conhecer, para que possa virar meu amigo, para que a gente possa ter aí a oportunidade de ajudar vocês. Então, começamos com o conceito de banco de dados. Vamos lá. Conjunto de dados estruturados que são confiáveis, coerentes e compartilhados por usuários que têm necessidade de informações diferentes. Então, você observa que eu tenho aqui um banco de dados, ok? Fiz aqui uma base de banco de dados. O que eu vou jogar dentro daquela base? Eu vou jogar várias informações. Então, na verdade, o banco de dados ele é um conjunto de informações. Essas informações serão processadas, organizadas e futuramente implementadas através de programas chamados gerenciadores de banco de dados. Ok? Então, banco de dados é o local onde eu formo a minha base, o meu conjunto de informações. Depois que eu coloquei as informações lá, dentro dessa base, formaram uma base, eu falo, eu tenho um banco de dados. Eu tenho um relatório, eu tenho campos, eu tenho atributos. E eu vou trabalhar toda essa base de dados, todas essas informações, ou seja, esse banco de dados, como o usuário vai acessar esse banco de dados através de gerenciadores de banco de dados, que nós vamos conhecer aqui, os mais importantes que podem cair na sua prova. Então, é isso. Eu tenho aqui um pacote vazio. Vamos colocar aqui uma tigela. Essa tigela está vazia. E eu vou jogando muitas informações aqui. Depois que as informações estão aqui dentro, eu tenho um estado bruto. Eu vou ter que organizá-las, ok? Depois que elas estiverem todas organizadas, eu vou poder implementar essas informações através de gerenciadores de banco de dados. Então, as informações elas foram organizadas, foram separadas com os devidos critérios. Agora, eu tenho um relatório dentro do banco de dados. Eu tenho aquelas famosas tabelinhas, não é? As tabelinhas que me dão várias informações diferentes e que serão, no futuro, interligadas, uma conversando com a outra. O papel de tirar o resultado dessa interligação, dessas tabelas, é do gerenciador de banco de dados, é do programa de banco de dados. Então, olha lá. Conjunto de dados estruturados que são confiáveis, coerentes e compartilhados por usuários. Dentro de uma rede, vários usuários vão acessar o mesmo banco de dados. Ou seja, eles vão acessar as aplicações, os programas que eles usam diariamente em uma rede. Diariamente, sem saber, o banco de dados está por trás. Quem tem acesso a esse banco de dados e consegue fazer... e consegue fazer as devidas modificações, atualizações, é o desenvolvedor que trabalha exclusivamente com o banco. Ok? O usuário em si, ele acessa o sistema de gerenciamento. Ele já acessa o sistema que
que já traz as informações já organizadas, implementadas, prontas para o trabalho. Perfeito? Mas antes disso, tiveram várias fases. A fase de chegada das informações, da organização delas, da implementação delas através de um programa chamado gerenciador de banco de dados, que tem necessidades de informações diferentes. Aqui, como eu disse, depois que você pegou na TGEV e jogou todas as informações ali e organizou, e elas viraram as tabelinhas, um relatório, índices, como que o usuário vai conseguir chegar a essas informações? Através do sistema gerenciador de banco de dados, que as informações já estão prontas, já foram colocadas aqui. E, através desses sistemas, você consegue acessá-las. Sistema de gerenciador de banco de dados é um conjunto de programas que permite armazenar, modificar e extrair informações de um banco de dados. Ou seja, quem trabalha com banco de dados, onde eu tenho várias informações, é o desenvolvedor, o gerente de banco de dados. O usuário ele não tem acesso a informações do banco. Elas ficam por trás do programa, não é? O usuário ele tem acesso às informações que ele vai usar diariamente, ok? Através dos seus gerenciadores. Então, ó, sistema de gerenciamento do banco de dados. Os utilizadores, estão vendo? Ele, ó, acessa o gerenciador de banco de dados e, através desse gerenciador, ele acessa o gerenciador de banco de dados e, através desse gerenciador, ele acessa o banco de dados. Aqui, no nosso exemplo, o banco de dados ele já está todo organizado. Isso aqui já virou informações, relatórios, índices. E quando você tem esses relatóriozinhos, esses índices, ó, eles ficam dentro das tabelas. Cada tabela dessa nós chamamos de entidades. Ok? Cada título interno na tabela nós chamamos de atributos. E cada linha da tabela, onde nós temos as informações, nós chamamos de tuplas. Isso nós vamos, no decorrer do curso, aprender e trabalhar. Ok? Claro que o conceito, nesse momento, às vezes, parece muito abstrato. Por isso que eu trago algumas imagens para que você possa tentar entender esse conceito, que é da área de tecnologia, ok? Então, olha, o utilizador, o usuário, ele acessa o gerenciador de banco de dados, ó, e esse gerenciador, esse SGBD, ele vai acessar a estrutura de banco de dados, que tem todas as informações. Esse utilizador, ele vai acessar a informação interna e vai poder fazer as devidas modificações para que nós, usuários de uma rede, possamos trabalhar. Poxa, eu estou trabalhando no programa lá de matrícula de aluno e deu um problema, né? Um campo lá não estou conseguindo preencher ou está zerando o campo. Eu boto 10 alunos na sala, 5, zerou. Eu boto 10, aparece 15. Né? Então, tem inconsistência ali no meu relatório. Então, esse desenvolvedor, analista de banco, utilizando o gerenciador de banco de dados, que são os programas que nós vamos ver, vamos conhecer, ok? Ele acessa a estrutura para poder fazer essa correção, para poder fazer essa modificação. Depois que o gerente de banco de dados, o desenvolvedor de banco de dados, fez essas modificações no banco, você vai conseguir, através do programa que você utiliza na tua empresa ou na tua escola, se você é da área de educação, no momento que você digitar o 10 no campo lá, na sala 5, 10 alunos, e salvar, vai ficar lá os 10 alunos. Aí você vai, clica na setinha, no campo de baixo vai aparecer os 10 alunos, né? Esses 10 alunos, o nome deles, a matrícula deles, a idade deles, o endereço deles, o nome do pai, o nome da mãe, os dados desse aluno,
que agora é um índice, é uma informação para a gente, fica dentro dessas tabelas. Conseguiram agora começar a entender? Então, eu posso dar o nome de uma tabela de escola. Escola Rio de Janeiro. Aí, aqui dentro, eu vou ter a quantidade. Em cada linha, eu vou ter... Em cada coluna, eu vou ter nome do aluno, na primeira coluna. Na segunda coluna, a idade. Na segunda coluna, a matrícula. Na terceira coluna, a idade. Né? Na quarta coluna, o número da sala que ele vai estudar. Perfeito. E aqui embaixo, nas linhas que nós chamamos de tuplas, nós vamos ter os dados. Vamos desenhar aqui para que, de repente, fique mais fácil. Um exemplo. Escola, Rio de Janeiro, Copacabana. Vamos dar nome. Copacabana. Esse título aqui, que apareceu em cima da tabela, nós vamos ver futuramente que tem o nome de entidade. Tem o nome de entidade. Ok? Tem o nome de entidade. Aqui dentro da tabela, eu tenho algumas colunas. Aqui eu vou botar o nome do aluno, a matrícula do aluno, né? A sala do aluno e a idade do aluno. Esse título aqui, onde eu tenho o nome do aluno, matrícula do aluno, sala do aluno, idade do aluno, eu chamo de atributos. E aqui embaixo, eu vou ter todas as informações dos alunos. As informações dos alunos. Ou seja, o nome de cada aluno, a matrícula de cada aluno, a sala de cada aluno, a idade de cada aluno. Ok? O nome dessas linhas eu chamo de tuplas. Banco de dados tem alguns nomezinhos que vocês vão ter que guardar. Ok? Então, o título aqui da tabela eu chamo de entidade. A coluna que tem os devidos nomes, onde vai gerar listas, eu chamo de atributos. E as linhas onde eu tenho as informações, né, já organizadas, eu chamo de tuplas. Quero lembrar que essas informações, elas foram tiradas de dados brutos que chegaram. Dados brutos. Isso aqui é o primeiro passo, chegam os dados brutos. Segundo passo, esses dados brutos viram informações organizadas. Essas informações serão colocadas em um banco de dados. Isso aqui, ó. Essas tabelinhas nós vamos chamar de banco de dados, para que você possa entender. Por que banco de dados? Porque aqui eu tenho vários dados, né, dos alunos da entidade Escola Rio de Janeiro, Copacabana. E essa tabelinha vai ser ligada a uma outra tabelinha, que vai ser ligada a uma outra tabelinha, que vai ser ligada a uma outra tabelinha, dentro da estrutura de banco de dados. Então, eu vou ter um banco de dados com várias tabelas interligadas que se conversam. Se conversam. E quem será o responsável, né, qual é o nome do programa, Marcelo? Que eu sou usuário, um usuário simples da rede, mas que o desenvolvedor, o analista de TI, da área de desenvolvimento, ou analista de banco de dados, vai usar para acessar essas tabelas, onde eu tenho as minhas informações, ou seja, as informações dos nossos alunos, para que ele possa fazer algumas adequações, atualizações, modificações. O nosso gerente, analista de banco de dados, vai usar os programinhas chamado SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. É isso aqui. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Então, através desse sistema, ele vai acessar a estrutura de banco de dados, onde teremos várias tabelas interligadas, que já conversam entre si, e ele é o cara
é o analista de TI que vai poder fazer as devidas atualizações nas informações que estão dentro dessas tabelas. Entenderam? Nós, usuários, que trabalhamos, vamos supor, na secretaria de uma escola, nós não vamos ter acesso ao banco de dados. Nós não vamos ter acesso ao gerenciador de banco de dados. Nós vamos ter acesso a um programinha onde eu chego ali, digito a matrícula do aluno, dou um OK. Na hora que eu der um OK, vai para a devida tabela o nome daquele aluno. Aí eu pego outra fichinha de inscrição, preencho, dou um OK, vai para outra tabela. E quem faz esse gerenciamento todo por trás, né, da inclusão desses novos alunos? O gerenciador de banco de dados, que é manipulado por quem, Marcelo Leal? É manipulado por um rapaz chamado analista de banco de dados, ok? Da área de tecnologia. Deu para entender? Espero que sim. Estou tentando detalhar e trazer, tirar do abstrato e trazer um pouquinho para o concreto essa teoria que nós estamos vendo aqui. Porque, se não for feito assim, realmente fica um pouco mais complicado você entender o que é um banco de dados. Espero que vocês tenham entendido o que é um banco de dados, o que fica dentro do banco de dados, informações organizadas. Melhor exemplo, na minha opinião, que é da área de educação, né? Eu sou professor. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, eu estou aqui para apresentar para vocês a nossa isolada informática LAC Concursos para o concurso da Polícia Federal 2018, cargo de agente, escrivão. Cargo de agente, cargo de escrivão. Meus amigos, minhas amigas, vocês sabem, vocês já leram o edital e vocês viram o seguinte, que no edital, bloco 2, é exclusividade à disciplina informática e cobrou aí bastante conteúdo de TI, banco de dados, né, e assim por diante. Claro, nós aqui da LAC Concursos, com o nosso grande mestre, nosso amigo, o professor Marcelo Leal, que é um dos melhores professores de informática do Brasil, ele gravou com exclusividade aqui na LAC Concursos esse módulo. O módulo está sendo muito bem avaliado para os alunos e vários alunos do professor Marcelo Leal falou: olha, professor, monta para a gente uma isolada. Então, eu estou aqui para apresentar a nossa isolada para vocês, para te convidar a assistir o restante desta videoaula que você acabou de assistir e muito mais. Então, a isolada PF Informática 2018, tá? Como professor-chave, o professor Marcelo Leal. Por isso mesmo, olha só, investimento apenas R$30, é isso mesmo, R$30, você pode estar dividindo isso, R$30 ainda no nosso site, 90 dias de acesso, eu tenho certeza que você estará preparado para a disciplina PF Informática, um curso bastante enxuto, um curso top de linha da LAC Concurso. Bacana, meus amigos, então espero vocês aqui na LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.